Pessoal, continuando o vídeo aí a respeito do esquerdismo como doutrina anticristã, né? A pessoa falou para mim, a igreja não deveria, através de seus púlpitos, ficar falando de política. Eu não estou falando de política. Como eu já disse no vídeo anterior, você tratar de antidoutrina, de filosofias sectárias e anticristãs, não é tratar de política. Política em qual aspecto? O que você quer dizer? Para mim, levar um candidato dentro de uma igreja e levar no púlpito, isso desonra o nome do Senhor. Agora, você esclarecer os membros das filosofias, das facções materialistas e anticristãs, isso é mais obrigação dos crentes. A reunião é para edificação dos crentes nas igrejas, tá? Então, da mesma forma que vocês, esquerdistas, utilizam a escola, os partidos, as empresas e as próprias igrejas com a teologia da libertação e também com as suas antidoutrinas, que vou falar quais são, a igreja tem o papel de formar bons cidadãos pautados na palavra de Deus. E como eu já disse, tendo a palavra de Deus e os seus valores e princípios como inegociáveis, você jamais terá abertura mental para doutrinas esquerdistas ou qualquer outro tipo de doutrina. Dessa forma, convém sim ser explicado o que trata não só o esquerdismo, mas também hinduísmo e outras filosofias e seitas orientais. Então você vai e me fala também, né? Eu sou marxista, mas não concordo com tudo que Marx falou, né? Acredito, sou contra a opressão, tá. A ideia marxista de criar um mundo sem desigualdade, isso ele traz como fachada, e o objetivo não é isso, é poder. Primeiro que essa ideia não é bíblica, essa ideia não é a própria ideia de Deus, porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Esse sistema anti-igualdade não pode ser trago por governo nenhum, porque todos são homens e corruptos. As ideias hoje vindas do esquerdismo, elas vêm pelo feminismo, gaysismo, veganismo, ambientalismo, todas essas em prol do Estado, em torno do Estado, né? O Estado coordenando tudo isso. O feminismo vai contra a palavra de Deus, uma vez que a Bíblia diz que a mulher deva estar submissa a um homem, que primeiro foi criado ao homem, segundo a mulher, e que esta tem que ser sujeita ao homem em amor, assim como a igreja está sujeita a Cristo, e o homem como cabeça deve prover a sua casa, deve proteger a sua esposa e sacrificar pela sua esposa, assim como o Cristo fez pela sua igreja. Essa é o grande valor, o grande princípio que a palavra de Deus coloca para nós, da função do papel e do homem na sociedade e na igreja. Princípio inegociável, logo contra o esquerdismo. Gaysismo, ideologia de gênero, afins, afirma que o ser humano não nasce homem nem mulher, que ele tem uma alma feminina ou masculina, ou às vezes não se encaixando em nenhum desses dois, às vezes é macho e fêmea ao mesmo tempo, e outra ele pode ser até um animal. Então a ideologia de gênero trouxe essa cosmovisão de que de fato o sexo biológico da criança não indica o seu sexo ideológico. Então, mais uma vez, um engano de Satanás para poder corromper as mentes, principalmente dos infantes, para que eles venham ir totalmente contrário à palavra de Deus, porque Gênesis já nos diz: criou Deus macho e fêmea os criou. Por causa da queda do homem, hoje o homem na carne sofre as mazelas do pecado, né? Mas um dia nossa carne será restaurada e nós não sofreremos mais com a corrupção dessa carne. E nós acreditamos não que nós devamos alimentar a nossa carne e toda sorte de ideias que por ela passam, mas pelo contrário, nós devemos sempre se pautar no princípio da palavra de Deus, que é qual? Homem não deita-se com homem, mulher não deita-se com mulher, pois isso é coisa abominável a Deus. Devemos também nos afastar das impurezas sexuais e não ceder
as concupiscências da nossa carne. Isso está na palavra de Deus lá em Coríntios, Romanos, aliás. Então é o seguinte, não é só no Velho Testamento que traz também para a igreja. O Senhor não quer que nós venhamos alimentar a nossa carne, mas que nós venhamos a cada dia matá-la, cada dia morrer a cada dia para estar com Cristo, não é? Então, mais um princípio que vai contra o que o esquerdismo prega, o aborto. Nós acreditamos pela palavra de Deus que a vida que o Senhor, que o Salvador dotou de alma, o ser humano desde o ventre. Então é inviolável desde o seu nascimento até a morte. Então o esquerdismo diz que a criança deve ser abortada quando a mãe não deseja o tê-lo, não é? Então nós recusamos totalmente isso e não compactuamos e achamos abominável essa atitude. Mais um princípio cristão que vai contra as ideias de esquerda. Reflita, você realmente é crente? Não estou nem levando questão política aqui. Você é crente? Com tudo isso aqui que o esquerdismo traz e você dizendo que é cristão, você pode até dizer, mas você de fato é convertido a Cristo? Você teve uma verdadeira conversão e você não abre mão dos princípios bíblicos? Se você abrisse mão, você não daria ouvidos à ideologia esquerdista. Ambientalismo. Dentro disso passa o veganismo e o controle estatal do Estado sobre a produção. O ambientalismo, eles querem trazer dificuldades na produção para que o homem venha depender também das regras que o Estado propõe, as regras que o Estado impõe, né? Então nós vemos, por exemplo, a questão do agro no Brasil. Eles tentam criar leis para dificultar a produção agrícola, fazendo com que o homem esteja mais uma vez dependente da economia do Estado. Se o homem é independente e por si produz o seu alimento, ele também consegue manter as suas ideias, consegue manter a sua família independente do que o Estado vai auxiliar. Esquerda não trabalha assim. Tudo tem que passar por controle de um ditador e através do Estado. Eles falam em democracia, mas eles são ditadores. Então, eles interferem o máximo possível na economia, em todas as faces da sociedade, para que o homem venha perder a sua liberdade como Deus a deu, seu livre-arbítrio, para ficar dependente de ações governamentais, para que isso o governo tenha o homem na mão. Aí vem os Bolsa Família, Bolsa Gás, auxílios sem fim, para que o homem se torne dependente dessas ofertas, né? Dessas esmolas. Não que não se possa fazer isso, não é a questão, mas os governos de esquerda não querem que o ser humano se desenvolva por conta própria, porque eles necessitam dessa massa humana para os manipular e para poder ter os seus movimentos crescidos, né? Então nós chamamos muitas pessoas que o movimento utiliza como idiotas úteis. Eles defendem a causa esquerdista política ou uma causa social, mas de fato ele está defendendo a sua própria exploração. É assim que nós vemos e é assim que é a realidade. Você que pensa que é intelectualizado e que não crê na Bíblia porque a Bíblia é ultrapassada, mas você é um imbecilizado, um idiotizado, porque você é massa de manobra para ser controlado pelo próprio Estado. Você que pensa que está revolucionando o mundo. Outra coisa, a esquerda é anticristã porque ela traz a ideia de que nós vamos ter um mundo melhor. E a palavra de Deus diz que a cada dia o mundo arruina-se mais, porque aqui vai se instalar o anticristo. E já está chegando, as leis estão mudando, a negação de Deus está sendo completa, inclusive com a ajuda dos princípios esquerdistas dentro da faculdade, né, dentro das escolas e na doutrinação geral da sociedade, fazendo-nos acostumar com esse novo normal. Talvez daqui a 10, 20 anos a nossa sociedade já não tenha mais essa mentalidade que nós temos hoje, firme na palavra de Deus, mas a tendência é ir mesmo através da esquerda também, não só dela, mas de outras ideologias políticas, com que o anticristo venha jogando seus tentáculos no mundo para que por fim ele possa se revelar. E as igrejas inclusivas estão aí. Provavelmente as pessoas de esquerda irão aderir a esse falso cristianismo, a um cristianismo sem cruz,
mas que prega o amor. Amor sem cruz é o quê? Tolice, é engano diabólico. Então vem aí a negação da palavra de Deus com as igrejas inclusivas que multiplicam-se aos milhares. Tudo isso é permitido pelo Senhor para que o mundo chegue numa depravação total e o anticristo revele-se. Quando o anticristo se revelar, a igreja não estará mais aqui, terá sido arrebatada. Portanto, se você é simpático a doutrinas esquerdistas, eu lamento em te informar que falta conversão, falta mais estudo bíblico e falta você ter menos amor à ideologia. Porque o amor à ideologia cega. Se você não centrar o teu amor, o teu coração e pedir misericórdia ao Senhor, a ideologia que te alicia na escola através de um professor maligno ou através de um livro que é espetacular, que te seduziu, se você não pedir misericórdia a Deus, você vai cair profundamente nesses enganos, que não é algo material, é espiritual, como eu falei, né? Precisa ter discernimento para não cair nessas falácias. O mundo não será um paraíso governado por homens. O mundo será restaurado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que trará uma ordem aqui, que trará um novo tempo com restauração de tudo, da natureza, do mundo. As pessoas não irão pecar, ali digo, as pessoas não estarão em pecado como hoje, apesar de ter a possibilidade de pecado e o juízo e a sentença ali ser instituída, como fala na palavra de Deus, mas nós teremos um mundo de verdadeira justiça com o Cristo, com o Salvador, sendo o rei deste mundo durante 1000 anos, quando Satanás estará amarrado. Isso é logo após a igreja descer com Cristo aqui na terra. Inicialmente ela foi arrebatada, em seguida ela retorna com Cristo visivelmente à terra e impõe aqui o seu reino milenar. Então, gente, esquerdismo é uma doutrina sedutora, extremamente capciosa, que leva a você ter uma paixão a um ideal que é comprometido com a beleza, contra a exploração, a favor de um mundo melhor, não é? Só que na verdade isso é só um engano satânico para te iludir e ir contra as verdades bíblicas, contra todas as verdades que eu falei aqui. Logo, se tu tem essa verdade, é pautado nisso, você não consegue ser enganado pelo esquerdismo. Eu acredito que a maioria das pessoas que entram de cabeça nesse movimento é porque são enganados. Outra coisa que é importante eu estar falando aqui é a respeito ainda do que ele disse, né, que nós não devemos falar em púlpito essas questões. Primeiro, que não é em púlpito que se fala isso. Nós falamos nos nossos encontros que nós fazemos com os jovens ou com determinados públicos, e nós vamos contextualizando o que está acontecendo e com o que a palavra de Deus fala, o aumento da iniquidade, né? O desapego das coisas de Deus e apego às coisas materiais. Isso tudo é o que o esquerdismo traz hoje em dia. Ele não é mais um sistema econômico, ele é um sistema ideológico. Que eu falei aqui quais são suas ideias: feminismo, gaysismo, aborto, veganismo, ambientalismo, Estado forte, né? Controle do ser humano. Já falei aqui, controle, nós sabemos quem chegará controlando, né? E impondo as suas regras para comprar e vender, né? É o anticristo. Então comece a se preparar daqui pelo que a esquerda já faz hoje. Fora tudo isso, a questão material de trazer ao homem uma miséria generalizada, porque o Estado promete, mas não cumpre. O Estado, através do esquerdismo, promete uma igualdade, mas na verdade o que ele traz é miséria igualada e muito luxo e fartura aos seus líderes, né? Isso acontece em todas as ditaduras comunistas, absolutamente todas. O que acontece também é uma falência total da alma do homem. Ele fica como um ser irracional, apaixonado por essas ideologias, e aí já não é mais uma questão só material, é espiritual. Ele perdeu a sua alma para Satanás.